Bem-vindo ao Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias acendem a fé e a estratégia. Cada palavra aqui é cuidadosamente escrita para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. Você sente que não é o suficiente? Sem dinheiro suficiente, sem recursos suficientes, sem oportunidades suficientes? Pare por um momento, porque a história dos 5 pães e 2 peixes nos lembra. Um milagre não começa quando você tem muito, mas quando reconhece e administra com sabedoria aquilo que já possui. E é exatamente nesse momento, quando tudo parece pequeno, que o extraordinário acontece. Na poderosa história registrada em Mateus 14, versículo 13 a 21, Jesus realiza um milagre impressionante. Ele alimenta mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, e ainda sobram 12 cestos cheios. Mas isso não é apenas uma demonstração de poder divino. É uma parábola prática e profunda sobre gestão de fluxo de caixa, com lições que se aplicam tanto à vida quanto aos negócios. Lições de gestão de fluxo de caixa a partir dos 5 pães e 2 peixes, Mateus 14, versículo 13 a 21. Mais do que um milagre material, esse evento revela um princípio espiritual econômico poderoso. Quando os recursos são administrados com fé, disciplina e visão clara, até o pouco pode se tornar um milagre de abundância. Na poderosa história registrada em Mateus 14, versículo 13 a 21, Jesus realiza um milagre impressionante. Ele alimenta mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, e ainda sobram 12 cestos cheios. Mas isso não é apenas uma demonstração de poder divino. É uma parábola prática e profunda sobre gestão de fluxo de caixa, com lições que se aplicam tanto à vida quanto aos negócios. Lições de gestão de fluxo de caixa a partir dos 5 pães e 2 peixes, Mateus 14, versículo 13 a 21. Mais do que um milagre material, esse evento revela um princípio espiritual econômico poderoso. Quando os recursos são administrados com fé, disciplina e visão clara, até o pouco pode se tornar um milagre de abundância. Com sensibilidade e lógica sólida, vamos explorar 5 lições essenciais dessa história. Ensinamentos que nos guiam a administrar as finanças não apenas para sobreviver, mas para viver com propósito e generosidade. 1. Reconheça a origem dos recursos. A mordomia começa com gratidão. A história começa com um momento marcante. Um menino anônimo oferece 5 pães e 2 peixes, uma refeição humilde, quase insignificante diante da multidão faminta. Mas a lição aqui não é sobre quantidade, e sim sobre origem. Esses pães e peixes, preparados por uma mãe ou conquistados por uma família simples, não surgiram do nada. Eles representam uma provisão já confiada, não para ser acumulada, mas para servir. Nos negócios modernos, esse princípio continua verdadeiro. Cada real de receita, cada investimento, cada parceria bem-sucedida tem uma origem e um propósito. Os recursos financeiros não são apenas produtos do mercado, mas resultados de confiança, esforço e, por fim, um presente do Criador. Como diziam os pais da igreja, não somos donos, somos mordomos daquilo que nos foi confiado. Por isso, um bom gestor financeiro não começa apenas com números, mas com uma atitude de gratidão diante da fonte de toda a provisão. Essa postura molda a base ética e espiritual de toda a estratégia. Quando você entende que seus recursos são um dom, você gasta com cautela, investe com sabedoria e usa com gratidão e não desperdiça. Finanças não são apenas matemática, são expressão do coração. E um coração bem posicionado sempre começa reconhecendo: o que tenho hoje me foi confiado, não para guardar, mas para administrar com fidelidade. A partir dessa mentalidade, o fluxo de caixa deixa de ser apenas um ativo, torna-se um fluxo de bênçãos que nasce da gratidão e corre em direção ao propósito. E esse é o primeiro passo para uma gestão financeira profunda, sustentável e centrada nas pessoas. 2. Comece com o não é o suficiente. Enfrente com coragem a realidade financeira.
A história continua com um momento de aparente desespero. Jesus diante de uma multidão faminta e os discípulos segurando apenas 5 pães e 2 peixes. Mateus 14, versículo 17. Nada parece mais desequilibrado do que o abismo entre a necessidade e os recursos disponíveis. Mas é justamente nesse ponto de escassez que o milagre começa. Não a partir da abundância, mas da coragem de encarar a realidade. Esse momento traz uma lição fundamental, muitas vezes negligenciada na gestão de fluxo de caixa. Toda recuperação, toda reestruturação, todo crescimento sustentável precisa começar com a verdade. A verdade sobre os números atuais, a verdade sobre as limitações de capital, a verdade sobre os gastos excessivos, as dívidas pendentes ou as expectativas irreais. Nos negócios, nas startups ou na vida financeira pessoal, somos frequentemente tentados por um otimismo ilusório, aquela esperança de que tudo vai melhorar, mesmo sem nunca olhar os números reais. Mas Jesus não pediu aos discípulos que inventassem um cenário positivo. Ele apenas perguntou: "O que vocês têm?" E a resposta sincera, por menor que fosse, tornou-se o ponto de partida para o milagre. Lição sobre fluxo de caixa. Antes de sonhar com a sobra, tenha coragem de encarar a escassez. Quais são os seus 5 pães e 2 peixes? Talvez seja a sua única fonte de renda este mês, uma poupança quase vazia ou um bem modesto que pode ser vendido. A honestidade financeira é o fundamento da verdadeira recuperação e prosperidade. Quantificar o que você tem tira você da incerteza e permite decisões mais assertivas, cortar custos, reestruturar o orçamento ou buscar novas fontes de receita. Por outro lado, ambiguidade e desculpas são inimigos da saúde financeira, não por falta de oportunidade, mas por falta de clareza sobre o ponto de partida. A realidade pode ser dura, mas à luz da palavra de Deus, ela é sempre o lugar onde a fé começa a operar. Deus não exige que você tenha em abundância para começar, Ele só pede que você reconheça o que tem e entregue em suas mãos. Lembre-se, um milagre não exige abundância, apenas consciência. E quando você coloca seu fluxo de caixa pequeno e limitado nas mãos certas, ele se torna um rio de vida, fluindo não da riqueza, mas da humildade e da verdade. 3. Tragam aqui para mim. Foque seus recursos e confie em seu potencial de multiplicação. Quando os discípulos expressaram sua impotência diante de uma necessidade esmagadora, Jesus não os repreendeu por terem tão pouco, nem pediu que fossem buscar mais. Ele simplesmente disse: "Tragam aqui para mim." Mateus 14, versículo 18. Um comando curto, mas profundamente poderoso, subverte toda a lógica natural. Em vez de permitir que a falta paralisasse a ação, Jesus os chamou a reunir o que tinham e colocar em suas mãos. Essa frase ainda ecoa hoje como um chamado à boa administração financeira. Enquanto muitos ficam paralisados pelo que não têm, os milagres sempre começam com aquilo que já está em suas mãos, se você estiver disposto a juntar, oferecer e confiar em seu potencial oculto. Lição sobre fluxo de caixa. Em vez de reclamar das limitações, pergunte-se: o que eu tenho em mãos? O que posso concentrar? Talvez seja alguns poucos milhares na conta, um relacionamento valioso, algumas horas livres por semana ou uma habilidade rara. Mas quando esses fragmentos são reunidos dentro de uma estratégia alinhada, podem se tornar a semente de algo extraordinário. Na gestão financeira, este é o momento de centralizar os recursos. Não os deixe dispersos em gastos impulsivos, investimentos sem direção ou projetos sem propósito. Reúna-os, priorize gastos de alto impacto, iniciativas lucrativas e ações alinhadas à missão. Não deixe seu fluxo de caixa virar um fio d'água fraco, canalize-o para uma corrente forte e intencional. E, acima de tudo, confie, não apenas no milagre, mas no plano, depois de ter orado e se preparado com diligência. Confie no poder multiplicador do pequeno.
Acredite que quando colocado nas mãos certas, seja nas mãos de Deus ou em uma estratégia bem construída, o ordinário pode se transformar no extraordinário. Tragam aqui para mim. Esse chamado ainda ressoa para cada gestor, cada empreendedor, cada pessoa lidando com um orçamento apertado. Não para envergonhá-lo pelo que lhe falta, mas para ajudá-lo a reconhecer o que você já tem e a acreditar que o pouco ainda é suficiente para começar um milagre. A disposição de dar e investir, abrir mão para receber muito mais. No centro do milagre, há um detalhe frequentemente ignorado, mas cheio de peso espiritual. Um menino deu toda a sua refeição, 5 pães e 2 peixes, nas mãos de Jesus. Ele não reteve nada, sem cálculos, sem condições, sem esperar um retorno garantido. Foi um ato puro de entrega, sacrifício e confiança. E dessa entrega, iniciou-se uma cadeia de multiplicação. Uma refeição pequena, ao sair das mãos de um indivíduo, tornou-se provisão para milhares, com 12 cestos sobrando. Essa história nos ensina uma verdade poderosa. Milagres não começam quando você retém, mas quando você está disposto a liberar. Na gestão de fluxo de caixa, dar nem sempre significa caridade, também pode ser uma estratégia de investimento. Significa alocar uma parte dos recursos, mesmo que pequena, para gerar valor maior no futuro. Imagine uma pequena empresa com lucro limitado em uma encruzilhada. Ou guarda cada centavo para se proteger, ou investe uma parte no desenvolvimento de um novo produto, na capacitação da equipe ou em serviço à comunidade. A segunda opção pode parecer arriscada, pode até parecer uma perda, mas é ali que o verdadeiro valor começa a ser criado. Se desejar, posso continuar traduzindo as seções seguintes, como a fé na multiplicação, a organização e delegação, a coleta dos cestos cheios, o princípio da reserva e da sustentabilidade. Fluxo de caixa saudável não acumula, ele circula com propósito. Quando você dedica uma parte do seu orçamento para gerar impacto, seja por meio da melhoria de produtos, cuidado com o cliente ou contribuição social, você está semeando fé, boa vontade e lealdade duradoura. E esses investimentos intangíveis, quando guiados por sabedoria, retornam como correntes multiplicadas de bênçãos. Porque tanto na economia espiritual quanto na economia prática, o princípio da semeadura e colheita é irrevogável. Aqueles que ousam plantar da maneira certa, no tempo certo, colherão muito mais do que foi semeado. Dar é um ato de fé, investir é um ato de visão, e quando os dois se unem, você não apenas administra fluxo de caixa, você libera milagres por meio dele. A fé na multiplicação. Quando um fluxo de caixa pequeno se torna uma porta para a abundância. O que mais nos impressiona em Mateus 14 não é apenas o fato de que todos comeram até se saciarem, mas a natureza da multiplicação. De 5 pães e 2 peixes, uma refeição pessoal, surgiu um banquete para milhares, com sobras ainda por cima. Jesus não criou o pão do nada, ele multiplicou o que já existia. Isso revela uma verdade financeira profunda. A fé no potencial multiplicador dos recursos presentes é o que diferencia um bom gestor de um grande líder. Como bem expressa Made of Steel, com gestão sábia, direção clara e fé firme, até os recursos limitados podem superar as expectativas. Essa fé não é abstrata, ela é enraizada na disciplina, criatividade e execução consistente. Nos negócios, isso significa usar o fluxo de caixa de forma estratégica para maximizar o impacto. Você pode ter um orçamento pequeno para marketing, mas se o investir com sabedoria, na campanha certa, com apelo emocional verdadeiro, no momento certo, isso pode gerar uma onda de receita muito maior do que o investimento inicial. Do mesmo modo, uma empresa que ousa investir em automação ou inovação, mesmo com um custo de curto prazo, pode colher ganhos de eficiência múltiplos no médio e longo prazo. Isso não é apenas investimento de capital, é fé na multiplicação.
Esse tipo de fé convida líderes a olharem além das limitações presentes, não para serem paralisados pelo que lhes falta, mas para enxergarem o potencial dentro de cada real, de cada pessoa, de cada oportunidade e perguntarem: como posso multiplicar isso? Milagres não exigem suficiência para começar. Eles começam quando você acredita que o pequeno pode se tornar grande nas mãos certas e você age com base nessa fé. Na área financeira, quem ousa investir com sabedoria no futuro, mesmo com pouco, está plantando as sementes para um retorno exponencial. Fluxo de caixa não é apenas controle, é fé em movimento. E a fé na multiplicação é a chave que abre as portas da abundância. 4. Ele os entregou aos discípulos e os discípulos os distribuíram ao povo, construindo sistemas de distribuição eficazes e a arte de delegar. Na hora de distribuir o pão, Jesus não saiu pessoalmente servindo cada pessoa da multidão. Em vez disso, ele entregou o alimento aos discípulos e eles o distribuíram ao povo. Mateus 14:19. Por trás desse ato simples está um modelo poderoso de liderança e organização. Delegação, divisão de responsabilidades, execução coordenada. Embora Jesus tivesse poder divino para fazer tudo sozinho, ele escolheu sistematizar o milagre por meio de outros, porque ele não estava apenas alimentando pessoas, ele estava formando líderes. Ele não apenas supria, ele confiava a missão a outros. Lição para a boa administração financeira. O fluxo de caixa, seja na vida pessoal ou nos negócios, só se torna realmente eficaz quando é inserido em um sistema claro, confiável e intencional de distribuição. Mesmo as estratégias financeiras mais brilhantes podem falhar sem as pessoas certas, os processos bem definidos e uma estrutura de acompanhamento e prestação de contas. Se você quiser, posso continuar com os tópicos finais como a importância do sistema de delegação na vida pessoal e empresarial, o símbolo dos 12 cestos cheios como estratégia de reservas financeiras, encerramento devocional, fluxo de vida, propósito e impacto. Na vida financeira pessoal, os discípulos podem ser ferramentas e sistemas que ajudam na gestão do seu fluxo de caixa. Aplicativos de orçamento, planilhas, configurações de poupança automática, sistemas de pagamento recorrente. Quando você delega a um sistema, como programar transferências mensais para um fundo de emergência, você está aplicando exatamente o princípio de ele entregou aos discípulos e eles distribuíram ao povo. Você não está fazendo tudo manualmente, está construindo um sistema que trabalhe a seu favor. Nos negócios, os discípulos são suas pessoas e departamentos, contadores principais, gestores financeiros, líderes de equipe responsáveis pelos gastos em suas unidades. Quando você estabelece processos orçamentários delegados, protocolos claros de aprovação e sistemas regulares de relatórios, você cria um fluxo de caixa transparente e controlável. Um bom sistema não apenas garante que o dinheiro seja bem utilizado, ele liberta a liderança para focar em visão e crescimento. Delegar da maneira certa também promove senso de posse e responsabilidade. Um chefe de departamento com orçamento próprio tende a gastar com mais sabedoria, planejar com mais critério e investir de forma mais estratégica do que alguém que depende inteiramente de decisões de cima. Confiança gera responsabilidade, e responsabilidade é o alicerce do crescimento. A gestão de fluxo de caixa não é microgerenciar tudo. É criar um ecossistema vivo que funcione com inteligência. Você é o arquiteto da fundação, mas o fluxo real de recursos deve ser confiado a mãos capacitadas, guiado por um sistema transparente, flexível e mensurável. Jesus não fez tudo sozinho. Ele treinou outros, colocou o pão em suas mãos e o milagre se espalhou por meio da colaboração. Na liderança financeira, o mesmo se aplica. Um sistema vivo e bem estruturado com pessoas capacitadas é o braço estendido de qualquer estratégia financeira bem-sucedida. 5. Todos comeram e se saciaram.
o milagre do crescimento e da otimização de recursos. A partir de apenas 5 pães e 2 peixes, milhares de pessoas foram alimentadas e não com porções simbólicas, mas até se sentirem plenamente saciadas. Isso não é apenas uma imagem de abundância divina, é o resultado vivo de uma série de ações estratégicas e cheias de fé. Reconhecer os recursos disponíveis, focar no que se tem, criar um plano claro, distribuir com ordem e capacitar as pessoas certas. Na gestão de fluxo de caixa, o crescimento sustentável não surge do nada. É o milagre que nasce da disciplina financeira, da perseverança e da aplicação de princípios sólidos. Um pequeno depósito, se investido com consistência, pode crescer exponencialmente com o tempo por meio dos juros compostos. Um investimento pontual em um curso de habilidades pode abrir novas portas de renda. Uma decisão estratégica de reestruturar os custos operacionais pode melhorar a margem de lucro do ano inteiro. O crescimento real não vem de esperar que algo caia do céu, mas de olhar com fé para o que já está em suas mãos e administrá-lo com disciplina, visão de investimento e preparação séria. Finanças otimizadas não exigem abundância inicial, só precisam de uma estratégia certa e do coração de um mordomo fiel. 6. Recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram, sem desperdício, com poupança e fundo de emergência. O milagre não terminou quando todos comeram. Jesus não simplesmente se retirou em glória após saciar a multidão. Ele deu uma última instrução: recolham os pedaços que sobraram. E o resultado? 12 cestos cheios, Mateus 14, versículo 20. Esse detalhe poderoso não é apenas sobre ordem ou organização. É uma lição contundente sobre poupar, evitar desperdícios e construir reservas financeiras. Na cultura de consumo acelerado e mentalidade gaste tudo o que tem, esse princípio é um alerta claro. Cada real não administrado, por menor que seja, é um vazamento invisível que pode se tornar perigoso com o tempo. Combatendo o desperdício. Na vida pessoal ou nos negócios, gastos descontrolados, assinaturas não utilizadas e compras sem impacto são os migalhas esquecidas das finanças diárias. Uma gestão sábia do fluxo de caixa começa com identificar e corrigir urgentemente esses vazamentos. Poupança e acúmulo. 12 cestos cheios é o símbolo de que pequenas coisas, somadas com constância, geram algo significativo. Ninguém começa com um cofre cheio. Começa-se com o hábito de guardar o pouco com fidelidade. Poupança não é falta de fé na provisão de Deus, é sinal de fidelidade com o que já foi confiado. Fundo de emergência, a sabedoria de quem pensa no amanhã. Uma conta de emergência para a vida pessoal, um fundo de reserva para momentos de crise em uma empresa, são os 12 cestos da gestão financeira moderna. Quando o fluxo de caixa principal é interrompido por pandemia, crises de mercado ou imprevistos, essas reservas são o que mantém a estabilidade, a missão viva e a paz no meio da tempestade. Gestão sábia do fluxo de caixa começa com identificar e estancar vazamentos. Poupança e acúmulo. 12 cestos cheios são o símbolo de que pequenas ações, quando somadas com constância, geram algo significativo. Ninguém começa com um cofre cheio. Começa-se com o hábito de poupar pequenas quantias. Guardar dinheiro não significa falta de confiança na provisão de Deus. Significa ser fiel com aquilo que já lhe foi confiado. Fundo de emergência, a sabedoria de quem pensa no amanhã. Uma conta de emergência para indivíduos, uma reserva de crise para empresas. Esses são os 12 cestos das finanças modernas. Quando o fluxo de caixa principal é interrompido por uma pandemia, queda de mercado ou crise inesperada, é o fundo de reserva que mantém a empresa de pé, a família estável e a missão em movimento. Por isso, os milagres financeiros não terminam com a saciedade. Eles continuam vivos por meio da poupança, do acúmulo e da preparação para o amanhã. Os sábios não apenas comem para hoje, eles reservam para o futuro, para a próxima geração, para o retorno da escassez ou para um propósito que ainda precisa ser cumprido. 7. Muito além dos números, fé, compaixão e um propósito maior.
A história dos 5 pães e 2 peixes não é apenas uma lição sobre gestão de recursos. Ela não começou com uma planilha, começou com compaixão. Antes de organizar, antes de ensinar, antes mesmo de operar o milagre, Jesus viu a multidão e compadeceu-se deles. Mateus 14, versículo 14. Esse momento de compaixão foi o ponto de partida de tudo que veio depois. O milagre não aconteceu porque Jesus distribuía pão melhor que outros. Ele aconteceu porque Jesus viu a fome, não só do corpo, mas da alma, e decidiu não virar as costas. Foi a compaixão que ativou a fé, e foi a fé que deu origem a uma estratégia divina. Lição para a gestão do fluxo de caixa. A boa administração financeira não é apenas sobre números. É a história de um coração que sabe para quem está administrando e por que a disciplina importa. Você economiza não por medo, mas para preparar o futuro das pessoas que você ama. Você investe não só por retorno financeiro, mas para aumentar o impacto, abrir oportunidades e ser fiel ao seu chamado. Você faz um plano não para controlar o dinheiro, mas para alinhá-lo à missão da sua vida. Fluxo de caixa sem propósito se torna seco e rígido, mas quando enraizado em uma visão maior, torna-se um rio de vida. Então a pergunta mais importante não é quanto eu tenho, mas sim por que estou gerenciando? Meu fluxo de caixa está servindo a um propósito maior do que ele mesmo? Eu tenho fé de que, mesmo sendo pouco, o que tenho pode ser multiplicado pelas mãos de Deus? Quando você entra na jornada da gestão financeira com fé, compaixão e um propósito claro, você deixa de ser apenas um planejador de orçamentos. Você se torna um mordomo da graça, alguém chamado para multiplicar o pouco para o bem de muitos. O verdadeiro milagre nunca esteve apenas no pão. Ele esteve no coração que sabia por que o pão foi partido. Aplicação prática para os negócios. As lições da história dos 5 pães e 2 peixes não são apenas espirituais ou morais. Elas oferecem insights reais e práticos para a liderança financeira em qualquer empresa. Quando vistas pela lente da mordomia financeira, os princípios deste milagre se tornam um modelo vivo para líderes, desde empreendedores individuais até organizações de grande porte. 1. Reconheça a fonte. A primeira lição, reconhecer a origem dos recursos, nos lembra que cada fluxo financeiro, seja oriundo de vendas, investidores ou subsídios, deve ser registrado, monitorado e gerenciado com reverência e transparência. Recursos não são nossos por padrão, eles nos são confiados e somos responsáveis por cada entrada e saída. 2. Coragem para dar. O ato do menino que entregou toda a sua refeição inspira empresas a separarem uma parte dos lucros, mesmo que pequena, para investir em crescimento de longo prazo. Pesquisa e desenvolvimento, capacitação de equipe, novas tecnologias ou impacto comunitário. Esse tipo de doação corajoso não apenas gera valor duradouro, mas também cria confiança e abre portas para inovação e renovação. 3. Fé na multiplicação. As empresas são incentivadas a pensar além dos recursos limitados disponíveis. Um orçamento pequeno de marketing, quando usado com sabedoria, ou um investimento em um programa de treinamento ou atualização digital, pode gerar retornos exponenciais. Essa é a arte da estratégia criativa fundamentada em uma fé disciplinada. 4. Organização e delegação. Assim como Jesus partiu os pães e os entregou aos discípulos para distribuição, os líderes empresariais devem desenvolver sistemas de orçamento estruturados, responsabilidade departamental e supervisão financeira em tempo real. Quando os recursos são alocados às pessoas certas, no momento certo e com os objetivos certos, o fluxo de caixa se torna eficiente e alinhado com o propósito. 5. Construir reservas financeiras. A imagem final
12 cestos cheios de sobras é um chamado poderoso para a criação de reservas financeiras. Na prática, isso significa separar capital suficiente para enfrentar interrupções, crises econômicas, problemas na cadeia de suprimentos ou quedas de mercado, e aproveitar oportunidades inesperadas sem comprometer a estabilidade. Quando esses princípios são aplicados nos negócios, as verdades espirituais se transformam em ações estratégicas e a fé se torna sustentabilidade. O milagre dos 5 pães e 2 peixes não é um conto de fadas, é um modelo vivo e prático de gestão financeira para líderes com visão e fé. Reconhecendo a fonte dos seus recursos. Primeiramente, a história nos lembra da importância de reconhecer a origem de todos os recursos. Cada fluxo de receita, seja por meio de vendas, investimentos ou apoio financeiro, deve ser registrado, monitorado e gerenciado com respeito e transparência. Em vez de assumir que os recursos nos pertencem, gestores sábios entendem que lhes foram confiados. Portanto, cada entrada e saída deve ser tratada com fidelidade, disciplina e responsabilidade. A coragem de doar. A disposição do menino em entregar toda a sua refeição inspira as empresas a reservarem uma parte de seus lucros, mesmo que pequena, para investir em áreas significativas como pesquisa e desenvolvimento, capacitação da equipe, tecnologias emergentes ou iniciativas comunitárias. Esse ato de generosidade ousada não apenas cria valor de longo prazo, mas também abre novas portas para a inovação e fortalece a confiança tanto interna quanto externamente. Fé na multiplicação. Esse princípio incentiva as empresas a não se limitarem pelo tamanho atual dos seus recursos, mas a serem estratégicas e criativas na forma como os utilizam. Um orçamento pequeno, se alocado com sabedoria, seja para uma campanha de marketing, um software de gestão ou um programa de capacitação, pode gerar retornos muito além do investimento inicial. Esse é o poder do planejamento guiado pela fé. Estrutura e distribuição estratégica. Assim como Jesus partiu os pães e os entregou aos seus discípulos para que distribuíssem em ordem, as empresas devem estabelecer sistemas de orçamento claros, atribuir responsabilidades financeiras a departamentos específicos e monitorar o fluxo de caixa em tempo real para realizar ajustes sábios. Quando a alocação é oportuna, direcionada e alinhada à missão, o fluxo de caixa se torna uma força de eficiência em vez de caos, reduzindo o desperdício e maximizando o impacto. 12 cestos cheios, poupança e reservas. A história termina com 12 cestos de sobras, simbolizando a importância de poupar e construir reservas financeiras. Na prática, isso é um lembrete de que toda empresa precisa manter uma rede de segurança financeira suficiente para sobreviver a choques inesperados, como crises econômicas, rupturas na cadeia de suprimentos ou quedas de mercado. As reservas também permitem que as empresas aproveitem oportunidades repentinas sem comprometer a sua estabilidade. Do milagre ao modelo, construindo um ecossistema empresarial sustentável. Quando os princípios espirituais são traduzidos em ações práticas, eles não apenas levam a resultados financeiros sólidos, mas constroem um ecossistema empresarial sustentável, centrado no ser humano e orientado por uma missão. A história dos 5 pães e 2 peixes não é um conto de fadas, é um modelo vivo de mordomia do fluxo de caixa para líderes que operam com fé e estratégia. O fluxo da vida. A imagem dos 5 pães e 2 peixes é mais do que um milagre material. É uma mensagem atemporal sobre a verdadeira natureza da prosperidade. A abundância não vem de possuir muito, mas de reconhecer, administrar e multiplicar o que já se tem, mesmo que o ponto de partida pareça pequeno. Desde o primeiro passo humilde de reconhecer os recursos atuais, focar e alinhá-los, planejamento estratégico, construção de sistemas eficientes, distribuição sábia, otimização das pequenas partes, poupança cuidadosa e ação com fé e propósito,
Quando tudo isso se conecta, forma um ecossistema financeiro vivo e vibrante. Num mundo em constante movimento, onde oportunidade e risco se entrelaçam diariamente, esses princípios aparentemente simples, extraídos de uma história antiga, tornam-se um manual de sobrevivência para qualquer um que navegue por uma jornada financeira, seja na vida pessoal, nos negócios ou na liderança comunitária. Além do lucro, rumo à riqueza com propósito. Quando aplicado corretamente, o fluxo de caixa é mais do que uma ferramenta de satisfação material. Torna-se um veículo para construir uma vida com significado profundo, base sólida e impacto generoso. Quando o dinheiro não é impulsionado pelo medo ou pela ganância, mas encharcado de gratidão, fé e missão, ele deixa de ser um recurso temporário e se torna um fluxo de vida. Um fluxo que alimenta sonhos, semeia valor duradouro e realiza a boa obra para a qual cada um de nós foi chamado. Do milagre à prática. Esta história não trata apenas de alimento, é um modelo vivo da arte de gerenciar recursos. Por trás do milagre material está uma corrente de sabedoria atemporal. Reconhecer a fonte da provisão, estar disposto a doar com confiança, esperar multiplicação, mesmo da menor semente, distribuir com sabedoria, com estrutura, poupar e preparar-se para o futuro. Esses princípios não são apenas relevantes no mundo dos negócios de hoje, eles são poderosamente aplicáveis a todos os aspectos da vida. Como gastamos, como investimos, como assumimos responsabilidade pelo que nos foi confiado. Quando compreendemos que cada real, cada recurso, carrega tanto um propósito sagrado quanto o potencial de multiplicação, deixamos de gastar aleatoriamente e começamos a agir com sabedoria, gratidão e visão. Mesmo que você comece com muito pouco, apenas 5 pães e 2 peixes em suas mãos, se colocá-los nas mãos certas, construir os sistemas certos e nutrir a fé certa, aquilo que parece pequeno pode se multiplicar em algo extraordinário, muito além do que a lógica humana poderia prever. O milagre que aconteceu uma vez numa colina para 5.000 pessoas pode acontecer novamente hoje, na sua vida, se você administrar como o Mestre administrou. Obrigado por caminhar ao lado do negócio de fé de 7 dias. Seu acompanhamento é mais que um número. É uma marca de fé, uma fome de transformação e uma jornada compartilhada rumo a um valor duradouro. Continue conosco, onde narrativa, fé e estratégia convergem para acender inspiração e ação. PIN, não perca as próximas lições, repletas de estratégias práticas, percepções transformadoras e princípios poderosos de liderança criadas para empreendedores guiados por propósito. Negócio de Fé de 7 dias, escrevendo para liderar, vivendo para causar impacto.